Pronto. Então, a primeira questão assim que me chama a atenção é que você garante um rendimento quando você é sócio de 50%. Mas, o primeiro ponto, nunca se recomenda uma empresa que tenha 50% de participação de cada sócio. Esse é um primeiro item que já chama atenção. Por quê? É a questão do impasse, né? Em algum momento, esses sócios podem ter um desentendimento, né? E aí, 50-50, ninguém decide Ninguém sabe. nada. Então, essa é uma questão a ser resolvida. A outra questão a ser resolvida é que a empresa, ela gera responsabilidades de gestão, contábeis, né? E ela pode ter problemas bem expressivos, né? Então, é difícil você pode organizar uma estrutura que você tenha gestores que entendam de empresas, mas é muito difícil, Marcelo, confiar e ter gente que cuide bem de empresas. E aí, a responsabilidade que pode acontecer para sócio é muito grande, né? O principal tipo de problema que as pessoas têm é do ponto de vista trabalhista. Eu digo responsabilidade da empresa e vem para o sócio, né? Pelo que você me disse, são empresas que não teriam muitos funcionários, né? Mas sempre tem essa questão dos colaboradores que podem entender que tinha um vínculo empregatício. Esses colaboradores que você chama, né? Então, eu acho assim que se você tem uma intenção de lançar várias empresas, ser lançador, é difícil você manter tantas empresas, não sei qual seria o volume, com 50% de participação em cada uma delas, né? Uma outra questão que chama atenção é assim, se você decidir, a gente pode pensar em várias coisas, né? Você pode fazer lançamentos em que você não se torne sócio, você seja simplesmente um lançador e combine uma remuneração, né? Você pode também, e eu acho que deveria, porque nunca se recomenda uma pessoa física ser dona de tantos negócios, com 50%. É um risco muito grande para você, para o seu patrimônio, você põe tudo em risco, né? Como eu já disse, a empresa ela é um foco de risco, diversos riscos, né? Então, além de você rever essa questão da participação, em vez de 50, talvez 51, ou tem outras ferramentas também, ser eleito diretor. As empresas dão possibilidade da gente pensar isso de várias formas, a solução. Seria interessante você ter uma espécie de uma holding, né? A holding, pensa ela como você, pessoa física, porém na forma de uma jurídica. E como se ela fosse uma empresa polvo, dona de várias outras. Para ela você canaliza toda a distribuição de resultado que vem das outras empresas. Então, nunca ficar como pessoa física diretamente nas empresas, e sim através de uma holding, que podia até ser uma SA, eu acho, para ficar melhor. Tem toda a questão fiscal, então se você opera como holding, né, ou como pessoa física, a tributação é a mesma, o dinheiro que você recebe tem que ser feita uma contabilidade apropriada e vem como distribuição de resultado, que hoje é um dinheiro barato e pouco tributado, né? Assim como você pode ter um sistema híbrido, né? Pode ter algumas empresas nas quais você decida ser sócio, através da sua holding, definindo quem vai ser diretor. Você veja que 50% é problema até na eleição da diretoria. Sim. Né? E quando você começa um negócio, aquilo tudo são flores, né? Mas depois, seguramente ao longo dos anos, vão surgir algumas questões
em que não há um acordo de 100% do capital para votar, né? Quer seja com relação à escolha de pessoas, quer seja com relação à escolha de diretoria, investimento, enfim, estratégia, Entendi. né? E você pode também ter, para esses casos onde você entenda que não é o caso de ser sócio, você também pode ter os contratos, né, de longo prazo. Mesmo nas empresas, quando você decide ser acionista, você não precisa necessariamente ter 50%. Você pode ter um percentual menor e determinar uma remuneração maior para você. Nem sempre a distribuição de resultado de uma empresa... Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entendem, vocês me avisam. Não, tá tudo bem. Não, porque se você tem 50-50 de participação, 50% para você, 50% para o sócio, você entende que o resultado pode ser dividido, deve ser dividido meio a meio, um lucro. Mas você pode ter 1% da empresa e fazer um acordo de acionista dizendo que a distribuição de resultado vai ser 50-50. Uhum. Você não precisa necessariamente ser sócio de 50% para garantir essa participação de 50%. E 1% é uma responsabilidade menor do que 50%, né? Eu acho difícil você ter uma regra societária para qualquer sócio. Sociedade é casamento, sabe? Literalmente. E ele é casado com 2 Frans, a expert dele é a esposa, e agora a advogada Fran. Você vê que Fran é um karma na vida dele. É karma na vida do Marcelo, né? Então, e a lançadora, olha como o mundo é pequeno, doutora Cláudia, só fazendo parênteses, a expert do Marcelo, ela era de Piedade, e ela chama Fran por causa de mim. Olha que mundo ovo! Então, mas, doutora Cláudia, só para explicar um pouquinho melhor para ele, acho que essa questão da holding, que fica um pouco confusa, porque nesse meio de lançamentos, né, Marcelo, é natural você pensar 50% do expert, 50% do lançador, e aí a ideia do Marcelo, eu imaginava que era pontual para cada lançamento, mas agora eu vejo que você tem a ideia de deixar seus produtos mais no perpétuo, né, Marcelo? Sim. Então, diante disso, explica para ele melhor, doutora Cláudia, que essa questão da holding, que é um pouco confusa para ele. Até para mim, que eu tenho interesse nesse negócio de holding, a gente vai conversar depois. Então, a holding, ela nada mais ela é uma empresa como qualquer outra, né? Só que ela não vai comprar, não vai vender, ela só vai participar de outros negócios. Então, lá onde a empresa é Dondoquinhas, como que chama? Dondoquinhas ensina. Dondoquinhas ensina. Tem lá 50% do Marcelo, pessoa física, e 50% da Fran. Isso. Né? No lugar do Marcelo, 50%, entra a Holding X, que é uma holding empresa... Dutra. Você vai criar essa holding SA, Dutra SA, por exemplo. Isso. E ela entra e tem 50% de participação. O faturamento dela é só o que ela recebe dessa empresa. Ela não compra, ela não vende, ela só existe para ser dona das suas empresas. Parece complicado o nome, mas é uma coisa extremamente simples, assim, não... O que você tem de custo adicional é contabilidade, que tem que ser feita, mas o que você ganha de segurança, de organização, de flexibilidade para se movimentar. Até na questão sucessória, né, doutora Cláudia? Os benefícios também, da holding numa situação sucessória, Marcelo, são incríveis, porque hoje, se a gente vai fazer um arrolamento, inventário, qualquer coisa, a gente recolhe, chega até 2% a 4%, né, do imposto, do ITCMD. Se você falece, a empresa continua, essa holding continua com as determinações que você dá para ela.
Então, não precisa parar tudo porque uma pessoa faleceu, né, doutora Cláudia? Exatamente. Se E outra tiver... coisa, imagina que você tem assim algumas empresas, elas estão indo todas muito bem, com exceção de uma, que começa a ter problema. Você carrega todas juntas. Se você aparece como pessoa física nelas, você leva problema para todas as demais. E O quando problema você da da empresa que tem vai problema, refletir nas outras. porque você como pessoa física, você acaba carregando isso em algum momento. Se você trabalhar com a holding, você já limita bem isso. Tem muita, eu acho que tem bastante detalhe para pensar, né? Bastante detalhe. Não é nada difícil, nada complicado. São pequenos ajustes que vão fazer toda a diferença, não agora, Marcelo, mas mais para frente, se tiver algum problema, ou para garantir que você tenha mobilidade, que você possa entrar e sair das empresas, gerir melhor, resolver melhor problemas. Doutora, e em uma questão tributária, por exemplo, uma das empresas, imagina que a gente fez a holding, né? Então, eu tenho uma empresa mãe que é dona das outras empresas. Isso. Se uma dessas outras empresas, por exemplo, desenquadra do Simples Nacional, isso reflete em uma outra que ainda não desenquadrou? Não. Não, né? Não. Você veja assim, tem essa questão do simples, se você for sócio de todas como pessoa física, se sabe que desenquadra, né, também. Sim. Exatamente. Porque vai somar faturamento. Mas no caso de uma holding, aí não desenquadraria. Não, também é a mesma coisa, não É a pode. mesma coisa, Para né? esse modelo que você está pensando, o simples não é adequado para você. Entendi. Deveria ser lucro real. É. Ou presumido. Agora, assim, o lucro real, o lucro presumido. Agora, o simples, às vezes, essa questão de que é econômico não é verdadeiro, principalmente se você não tem funcionários. A diferença de custo do simples geralmente aparece quando tem folha, que é o INSS. Sim. Acaba sendo a diferença de custo entre um lucro presumido, o lucro real e o simples. Para o ano que vem, a gente deve ter algo em torno de 2 a 3 funcionários dentro da empresa, contratados, registrados, para ações mais pontuais, suporte para os alunos, atividades fins mesmo, né? Eu vendo um produto, eu preciso prestar um suporte para esse produto que eu vendo. Hoje nossos prestadores de serviços basicamente são todos terceirizados, mas não são atividades fins, são atividades meio. Então, por exemplo, editor de vídeo, um designer, isso são prestadores de serviço. Mas para o suporte, a gente quer contratar mesmo, a gente acredita que seja mais seguro. Você está falando de atividade fim e atividade meio por causa do risco trabalhista? Exato. Já não existe mais isso, não. Já misturou tudo, já está todo mundo enroscado, então. Isso aí é passado. Então, mesmo que seja um prestador de serviço, mesmo que seja de PJ para PJ... Assim, antigamente essa regra era bem... Era um divisor de águas, né? Se é serviço fim, se é serviço... Hoje em dia, não. Se fica valendo aquelas regras, se configura ou não o vínculo, subordinação, horário de prestação de serviço, a não ser que tenha uma atividade muito específica, especializada, que o prestador de serviço faça, aí descaracteriza, mas essa coisa de só porque é meio ou fim, não mais. E ainda que seja de PJ para PJ? O tribunal entende que é fraude essa PJ, todo mundo faz, mas não é que seja assim uma fraude, mas se ele for na justiça e reclamar, o tribunal esquece que é uma PJ e condena como se fosse pessoa física. Ele entende que é um jeitinho. Na prática todo mundo vai fazer PJ, vai dar nota e vai funcionar assim, mas você tem que saber que se ele entrar com uma ação, ele vai ganhar, não é o fato de ser PJ que vai resolver essa questão. Sim. E aí você começa a crescer também, esses prestadores de serviço começam a crescer o olho em cima de você também. Com certeza. Né?
Por Ainda isso mais que é importante não estar diretamente como pessoa física. Por exemplo, tem uma jurisprudência na Justiça do Trabalho, que não é minha especialidade, mas eu acabo sabendo disso por causa dos efeitos que traz nas empresas. Se você tem 1% de uma SA e não tem poder de gerência, você não, como sócio, não responde por dívida trabalhista. Então imagina que você pode ter uma SA, ter 1%, você não cuida de gestão, você cuida de marketing ou coisa parecida. A gente precisa ver como ficaria essa diretoria, mas você tem um bom argumento para não ser responsabilizado como pessoa física, né? Imagina melhor ainda, que o acionista é uma pessoa jurídica, com 1%. Então, tudo isso vai distanciando você e seu patrimônio dos problemas que essas empresas seguramente vão ter, viu, Marcelo? Empresa, ação trabalhista, não dá pra gente achar que não vai ter um dia, né? Faz parte do show. Por melhor que faz parte, né? O importante é estar preparado. Entendi. Isso que eu falei muito para o Marcelo, da importância de, assim, em pouco tempo eles alavancam muito rápido, né, Marcelo, nesses lançamentos. Então, se não estrutura, é trocar figurinha, porque depois as implicações jurídicas de tudo isso aí começa a complicar a tua vida. Então, até ele, quando ele e a Fran trouxeram para a gente a situação, ele acho que tem um acompanhamento só de um contador, né, Marcelo? Aí hoje sim. A gente começou a puxar a orelha dele, pelo amor de Deus. Ele falou, você consegue? Eu falei, olha, o negócio é tão complexo que eu vou chamar os universitários, doutora Cláudia. Porque Ela tem que cada tomar um na sua cuidado. área. Não O que deve estar adianta. acontecendo na física é o seguinte, o dinheiro entra, né? Vocês gastam, cartão de crédito, né? E aí a Receita Federal é um órgão que é muito inteligente para perceber o que está acontecendo. Ela olha, por exemplo, seu cartão de crédito muito rápido, movimentação bancária, e ela faz uma pergunta simples, né? Cadê a receita declarada? Se você não diz que tem uma distribuição de resultado, ou isso de alguma coisa está formalizado, de alguma forma está formalizado, ela lança tudo isso como receita e ela calcula uma multa de 75%, né? Fica caro, fica caro. Por isso que é importante regularizar essa receita que entra, porque ela enxerga o que você gasta. Sim. Hoje a receita, eu acredito que esteja regularizada. Como é que é feito hoje? A receita ela entra pela PJ e boa parte das despesas ainda estão na PF. Então, é bem como a senhora falou. A boa parte das despesas ainda estão no meu cartão de crédito. Não pode. E aí o que acontece? A receita entra na PJ e aí da PJ lança como distribuição de lucro para mim como sócio. Isso. E aqui embaixo eu realizo o pagamento. Mas isso vira uma zona na minha vida. Não pode. Não pode porque aí você está fazendo a coisa certa e você vai ser tributado indevidamente pela Receita Federal e vai ter dificuldade para explicar, para se defender. Porque essas despesas, elas têm que estar na PJ. A distribuição de lucro é depois que exclui essas despesas. Porque lembra, a Receita, ela não fica olhando, ela olha o que você gasta, e o cartão de crédito é o carro-chefe da fiscalização. Ainda se você tem, Marcelo, receita suficiente declarada para fazer frente às suas despesas, tá tudo bem. O problema é quando ela enxerga que ela pega o seu saldo bancário. Cresceu 100, saldo bancário. Olha o cartão de crédito, gastou no ano mais 100. Tá bom, cadê 200? Cadê a entrada de 200? Aí você fala, que só tem 50. Então tá bom, vamos calcular o imposto sobre os 150, que é a diferença, e vamos aplicar a multa de 75%, porque não foi espontaneamente declarado. É assim que ela faz. Aí que eu te digo, quando você multiplica
o número de empresas, você multiplica esse tipo de problema. Então, trabalhista, que você falou, 2 ou 3, e para cada segmento, eu creio que você vai ter uma realidade diferente, né? Você hoje tem um número de funcionários para esse tipo de negócio, mas talvez dependendo do ramo de negócio seja diferente o número de pessoas, os custos envolvidos, né? E aí tem que tomar cuidado, porque a gente já falou aí de custo trabalhista que está batendo na porta, custo fiscal que já está presente, só pelo fato de ser sócio, né? Mas a orientação da senhora para mim faz muito sentido de criar Que bom. uma holding e aí colocar a holding como sócio das outras empresas. Você pode, você precisa pensar e talvez você já saiba me falar para mim, para Fran, depois desse nosso bate-papo, né, Marcelo? Você pode ter 2 ou 3 modelos, ou quantos você achar necessários, porque conforme você vai participando disso e entendendo a estruturação, você pode criar variáveis. Nós podemos criar variáveis, quantas a gente quiser, né? Mas você pode ter, por exemplo, 3 modelos básicos. Você pode ter um modelo que você seja majoritário. Com a holding nem se discute, tá? Que sai a física e entra a holding. Esse acho que é uma regra. Mas você pode ter uma empresa, um lançamento que você seja majoritário, um outro lançamento que você seja minoritário. Você pode ter contratos, naqueles casos que você fala assim, não, esse pessoal aqui eu não me arrisco ser sócio deles. São muito loucos, ou muito desorganizados, ou eu vou ganhar o dinheiro rápido e tá bom para mim. Né? Eu não sei se você acha que isso é possível, se é o que você quer, mas eu não vejo nenhum problema de você ter, assim, variáveis. Entendi. Não é... doutora... Oi, pode falar mais, desculpa. Não é o que está no meu radar de modelo de trabalho. Eu decidi não ser lançador do tipo, eu vou pegar qualquer tipo de projeto e vou lançar, talvez boa parte por isso, sabe? Eu preferi recusar projetos para falar assim, eu vou me associar a quem eu acredito, não somente nos valores da pessoa, mas também no projeto dela e no propósito dela. Para evitar problemas, evitar dor de cabeça, evitar coisas pontuais. É um trabalho muito grande isso que a gente faz. Que quando a gente olha só as redes sociais, parece ser muito simples. E o que o povo vende é muito simples, né? Ganhar dinheiro no digital é fácil. Concordo, em relação à pessoa física, sim, ele é mais fácil em produtos físicos, mas na hora que você olha para o trabalho, não tem diferença nenhuma. É uma empresa como qualquer outra, né? Que requer muita dedicação. Precisa entender muito o negócio. Então, por esse motivo, eu falei, olha, no meu modelo, eu não quero de trabalho, eu não quero ter vários sócios, não quero ter várias empresas. Eu quero ter de 2 a 3 projetos, hoje eu só tenho 2. E projetos que eu seja sócios dele, para que a gente perpetue o desenvolvimento desse projeto e não faça lançamentos pontuais ou trabalhos pontuais. Não que isso não possa acontecer, mas não faz parte, hoje não faz parte do que eu vejo para mim para os próximos 3, 5 anos. Porque o produto, doutora Cláudia, ele é criado entre o expert e o lançador, né? Então, toda a estrutura, desde o começo, como vai ser, até o Marcelo mandou para mim um contrato de direitos autorais da GL, que é essa expert que ele vai lançar. Eu fiz uma alteração aqui como uma parceria, mas eu falei, olha, Marcelo, vamos esperar, porque eu não sei, que existem obrigações pontuais do Marcelo com a da GL e da GL com o Marcelo. Então, para a gente poder organizar tudo isso, seria necessário primeiro fazer essa holding, para daí celebrar esse contrato de parceria, ou o Marcelo já poderia fazer esse contrato de parceria tanto com a Francine quanto com a da GL? Quem é GL?
Da GL é uma das experts que vai fazer um produto com ele de economia, Finanças, né, Mari? finanças. De finanças, isso. E vocês vão abrir uma empresa. Ela já está aberta, inclusive. A doutora Cláudia agora... Oh! O que nós fizemos? Ó, hoje eu tenho uma PJ em meu nome. Junto com a da GL, nós abrimos um segundo CNPJ específico para esse produto de finanças, específico para essa empresa de finanças. E junto com a Fran, que é de artesanato, nós abrimos uma terceira empresa específica para o produto de artesanato. E a sua PJ faz o quê? Ela tá aberta hoje porque até aqui, como é que funcionava? Eu tenho minha PJ e a Fran tem a dela. Então, a receita, quando ela vem, desde a fonte, ela já vem dividida. Então, tributava 50% para mim, eu recebia 50% da receita na minha PJ e a Fran recebia 50% na PJ dela. Qual que é o problema que isso gerou para nós? A gente não consegue centralizar as despesas. Por isso, boa parte das despesas ainda está na minha PF. Então, como é que acontecia? Eu tenho despesa sendo lançada, 100% da despesa sendo lançada para mim, mas recebendo só 50% da receita, que foi exatamente o que a senhora falou. Falou, mas a conta aqui não vai fechar. Ok. Então, E daí, sorte que você está com uma sócia como a Fran, mas imagina se você é autuado pela Receita num formato desse, como é que fica, né? Exato. De repente a gente podia aproveitar a sua empresa, transformar ela em holding. Sim. Eu creio que você vai passar esse modelo para a Fran, transformar ela em holding e abrir uma nova, em que as duas sejam participantes na condição de holding. Uhum. Na verdade, depois... na verdade, é possível fazer alteração contratual. Elas já existem, né? Então, por exemplo, Sim. hoje já existe... Então, aproveitar já tem elas, CNPJ, né? Tudo. Não, quanto mais aproveitar, melhor. Preciso conhecer essas empresas, entender como elas estão, para ver, eu acho que tem que aproveitar o máximo possível. E a GL já está aberta. Também. As duas estão abertas. Então, dá para trocar, dá para abrir, dá para trocar sócio, dá para mudar modelo, dá para fazer tudo. Entendi. Mas aí ele teria uma holding, doutora, é isso que eu não entendi. Ele teria uma holding. No nome dele, e cada lançamento, a holding vai participar de cada lançamento? Ela entra como sócia. Ah, entendi. Então, e qual seria o contrato desse lançamento? Seria uma parceria? Então, esse lançamento, aí a gente tem que entender, na hora que faz esse lançamento, eles já são sócios. Certo. Né? As obrigações podem vir definidas no próprio estatuto da empresa. Tá. Que cabe para cada um. Porque eles já são sócios, né? O estatuto vai definir, vai eleger os diretores com as funções, porque olha só, o que a gente está dizendo aqui é que vai ser aberta uma empresa. Como é o nome dessa empresa, Marcelo, para a gente ficar mais fácil? MDJ. MDJ. A MDJ já existe, vai prestar serviço de finanças e ela vai eleger 2 diretores, que vão ser o Marcelo e como é o nome dela? E a Fran. É Fran também? Não, uma é Fran e outra é da GL. O MDJ, acho que é a pessoa jurídica do Marcelo. Com a da GL, é outro nome, né, Mar? Tá. GL, a empresa de finanças é GL. Da GL, o nome dela. D-A-G-I-E-L-E. Da GL. Da GL, ok. Quem é a sócia do Marcelo lá? A da GL. É a da GL, mesmo. Tá. Ok. Então, é uma pessoa jurídica que chama da GL. Não, a pessoa jurídica chama-se MDZD. Tá bom. Então, a MDZD tem 2 sócios. A da GL e o Marcelo, certo? Isso. Esses sócios, eles podem contratar diretores para fazer alguns trabalhos específicos ou podem eles mesmos fazerem. Vocês que vão fazer, não é isso, Marcelo? Isso. No primeiro momento? No primeiro momento, sim. Então,
a gente pode eleger diretoria e na eleição da diretoria definir as funções dos diretores. É isso que vocês precisam? Para mim faz sentido. O que é o contrato de parceria que a Fran está falando, Fran? Eu tenho esse contrato, eu fiz, mas é no modelo assim antes da conversa com a gente, onde a gente especifica quais são as obrigações da AGL e quais são as obrigações do Marcelo. Então, a gente não sabia especificamente. Agora, a gente pode trocar ideias. A gente pode fazer tudo isso no estatuto, porque tem obrigações que decorrem da condição de sócio. E tem outras obrigações que decorrem da condição de diretor, que são coisas diferentes. Você pode ser acionista, Marcelo, e não fazer nada numa empresa. Sim. Só receber o resultado. Você pode ser acionista e pode ser diretor. Aí você vai receber o resultado e vai receber uma remuneração por ser diretor, que é um prolabore, é outro tipo de receita. Outra dica boa e importante para falar com o contador é que é sempre importante definir um prolabore, por menor que seja. Ele tem um custo fiscal, mas você pode definir um salário mínimo, 2 salários mínimos. É importante porque em caso de fiscalização do INSS, se você não tem prolabore fixado, eles fixam por conta própria e fixam em valor próximo à sua distribuição de lucro. E aí fica muito caro. Então é muito importante, é como se fosse uma proteção, um guarda-chuva que você coloca. Definir um prolabore para a diretoria. Eu fiz um desenho para a gente poder ficar mais claro de como é a situação hoje, doutor. Hoje está assim, ó. Isso. Então, a gente tem o Dondoquinhas Ensina, onde o Marcelo e a Francine são sócios de pessoa física aqui dentro. Então, a gente abriu uma limitada. As 2 pessoas físicas criaram essa limitada. O mesmo se aplica aqui na da GL. Só que aqui na da GL é o Marcelo e a da GL criaram uma limitada. E eu ainda tenho um terceiro... como se você... A princípio, a gente substituiria, grosseiramente falando, tá? Ali onde está escrito Marcelo e Francine, ficaria MDJ e Francine, como acionista. Entendi. E ali onde tem Marcelo e da GL, ficaria MDJ e da GL. E também você pode... elas também podem ter a mesma holding que você para protegê-las também. Entendi. Ficou claro. O contrato que a Fran está citando é que a gente está celebrando um contrato de responsabilidades como vou usar um termo grosseiro, mas como funcionários da empresa. Ainda que eu seja sócio, quais são as minhas responsabilidades como estrategista da empresa? Então, por exemplo, eu tenho por obrigação de fazer tantos lançamentos por ano, de criar conteúdo, distribuir conteúdo, as atividades Isso do cotidiano. Não é obrigação de sócio, tá? É obrigação de diretor. Entendi. O sócio, assim, eu estou entendendo o que você está falando, dá para colocar, dá para escrever, dá para ser paralelo ao contrato, é bem assim, o que a bunda não prejudica, tá? Mas pensa assim, o acionista de uma empresa, ele é um investidor. Ele põe dinheiro para receber dinheiro, ele não trabalha. A princípio, o acionista não trabalha. Quem trabalha, quem tem obrigações e responsabilidades são os diretores. Isso tudo que você está dizendo decorre da condição de diretores de vocês e não de acionistas. O acionista ele só quer resultado. E ele vai cobrar quem for executar isso, gerir, ele quer resultado. Tá? Só para a gente alinhar aí nosso... Mas assim, dá para fazer esse contrato, ele pode trabalhar paralelo à sociedade, junto com a eleição de diretoria, dá para pôr tudo isso. Eu vou mandar até para a doutora dar uma olhada com relação a esse contrato de parceria que eu fiz, mas assim, é só para delimitar essas obrigações. E aí a gente vê qual formato que vai ser colocado, porque existem essas especificações da obrigação de cada um. Então, isso é eu importante. coloquei
tudo ali. Aí acho que então seria esse contrato, ele entra na composição da holding ou é um contrato à parte, doutora? Como é que funciona? A gente pode fazer as duas coisas. Eu acho que eu não gosto de poluir muito, pôr muita informação no estatuto, Tá, né? entendi. E a gente pode colocar isso numa ata de eleição de diretoria. A gente pode Entendi. fazer isso também pode fazer esse contrato paralelo, que eu disse, acho que ajuda. Tudo que estabelece responsabilidade é uma memória. Sim, Eu digo, sim. Marcelo, que mais importante do que documento é você confiar nas pessoas com quem você trabalha. Com certeza. Você não amarra ninguém para cumprir obrigação, sabe? Mas sempre é uma memória, é uma forma de você relembrar, colocar na mesa o que foi combinado num momento crítico. Mas o mais importante que tudo é a escolha das pessoas. Sim. Não, a ideia de celebrar esse acordo, ele já existe de forma verbal, né? Que bom. Mas no meu ponto de vista, é segurança para ambas as partes. Eu penso que pessoas são boas até quando elas querem, inclusive eu, né? Sim. Então, para que não fique algo Dito pelo não dito, né, mãe? por exemplo, vamos dar um exemplo, vai. Acontece um problema na minha vida e isso me desestabiliza e eu decido que não vou fazer lançamento. Eu viro para a Fran do Doquins e falo, hein, não vou fazer lançamento porque eu estou com problema que eu não quero. Ah, peraí, isso vai atrapalhar, isso vai impactar a receita dela. Eu penso que haver um contrato, ele vai servir, inclusive, para poder direcionar um distrato. Exatamente. Né? Então, não é só sobre confiança. Pelo contrário, confiança existe até demais, ao ponto até a gente se preocupar com isso. Eu acho que não devia confiar tanto, tinha que olhar mais por uma questão de transparência. Né? Até eu falei para o Marcelo, doutora Cláudia, que esse contrato de parceria eu fiz porque chegou até mim uma situação de uma pessoa que era expert, que tinha um lançador, que no meio de um lançamento ele decidiu falar, olha, você não serve mais para mim, agora eu quero aquela outra expert porque ela vai ser mais rentável. E abandonou a menina no meio do caminho. Ela com todos os vídeos feitos, lançamento já engatilhado. Então, imagine essa situação, porque é tempo, é dinheiro, é energia, esperança, é muita coisa investida. Então, para dar essa segurança para ambos é importante. E esse formato dessa parceria eu fiz com base nessa história triste dessa menina, porque eu acompanhei, né? Entendi. Então, aí... né? Eu acho o seguinte, Marcelo, eu estou à disposição, assim, veja o que você quer. Doutora Cláudia, só uma importância também para a gente pontuar. A questão do contador, porque eu lembro que quando a senhora fez aquelas outras holdings lá, existe um contador específico que atua para holding ou ele pode utilizar o contador dele? Pode utilizar. Não? Pode. Não, eu até ia perguntar se é um bom contador, porque assim, como que a gente trabalha, né? Você passa para mim as empresas que você realmente quer, a gente monta uma estrutura, você aprova, aí eu passo direção, pode fazer de duas formas, ou eu posso fazer essas minutas ou simplesmente passar orientação para o seu contador, que eu acho até melhor. Eu falo assim para ele, ó, altera a limitada, inclui, tira o Marcelo e põe a empresa X. E ele faz, MDJ, pronto, ele faz, né? Para ele é uma coisa extremamente simples, mas ele recebe um roteirinho pontual do que ele tem que fazer. Se tem alguma cláusula específica para incluir, alguma alteração, aí eu mando o texto. Mas aí a parte de junta comercial e tudo ele faz. E até a transformação dessa MDJ limitada em holding, como é que funciona, doutora? Sim, eu passo para ele pontualmente o que ele tem que fazer. Ele pode mandar as minutas para eu dar uma lida. E também, se quiser que eu faça, mas acho que nem precisa, o contador mesmo pode fazer. É só assim, eles não tem contador que é meio rebelde, viu, Marcelo? Aí não dá.
Tem uns que não sabem fazer, Não, então não tem que sabe, começar. questiona, discute, Isso, quer fazer e acha que é diferente, dá um besteira. trabalho que aí não dá, viu? Porque a pessoa vive no mundo quadradinho, então qualquer informação fora daquela caixa, ela não vai aceitar. Então é importante Eu já tive algumas experiências de contador que deu trabalho, viu? Era melhor ter feito. Começa a questionar até a advogada, né? Que está querendo ganhar dinheiro em cima de você, que ele é o rei, né, doutor? A prima é que você fala assim, para contador, transforma limitada em SA. Nossa. Já vira Chamar ele pra briga. do mundo. Chamar para briga, toda vez. Imagina. Então, você acha que é importante marcar uma reunião? Então, pontualmente, o que é importante o Marcelo mandar para a gente? Esse contrato que eu já tenho dele, que é da pessoa jurídica, porque ele pediu primeiro para estruturar da MDZD, né, Marcelo? Mas acho que é importante a gente voltar um pouquinho. Tem que estruturar a MDJ primeiro. É que vai sair meio junto isso, né? Né? Então tá. E aí é importante até você levar essa informação para as suas experts, se elas quiserem fazer isso para elas também, que é segurança para elas, né, doutora? Caso elas queiram fazer outros negócios. Entendi. Sim. Para elas, tem que pensar direitinho, né? Como abordar. Porque no caso do Marcelo são vários, né? No caso delas é um só, né, Marcelo? Um só. E outra coisa para ser avaliada é a gestão, né? Quem que efetivamente cuida da empresa, fala com o contador, paga imposto? Quem vai fazer isso? Quem é nós? Tem que estar escrito quem é nós, né? Quem é o responsável? Exatamente. Então, assim, se você vai deixar, por exemplo, com a Fran, no caso da empresa de laço, essa responsabilidade, se você tem um bom contador, quando eu falo uma pessoa que faz artesanato, me remete a uma pessoa com criatividade, né? E o perfil do criativo não é o perfil do organizado, do administrador, não é. Pode acontecer exceção, né? Então, é uma pessoa que está focada em criação. E aí, você falar que ela vai cuidar da empresa, talvez assim, até poderia dizer, não, é ela que vai cuidar, ela vai ter o controle disso, então ela não vai criar problema para ela, ou ela vai conhecer os problemas antes. Mas com esse perfil, não sei se dá para ter essa... E contador também é uma coisa perigosa, viu? A gente acredita, mas eu tenho um monte de história triste, viu? Que se não tem uma pessoa que conhece, que cobra, que fiscaliza, também dá errado. E é bem comum. Até porque nem a gente consegue entender direito o que eles fazem, né? Aqui, inclusive, eu sugeri que de tempos em tempos a gente contrate uma auditoria externa. Um contador externo que vem aqui analisar, fazer um pente fino. As empresas, o que elas têm feito hoje? Tem contabilidade externa, mas sempre tem um interface na empresa que manda documento, que confere, porque o contador ele sempre tem aquilo de falar assim, eu não recebi documento. Não faz a contabilidade porque não recebeu o documento. E tem uma questão, né, que um tá focado em criar, o outro tá focado em lançar e ninguém se preocupa com a parte chata que é a burocrática, né? E o contador, ele fica sentado no sucesso e ele não vai ficar pedindo documento. Só a hora que mandar eu faço, né? Até que algo de errado aí tudo. Não é culpa minha. Não, eu tô dizendo. Só para retomar, por que a gente está falando isso? Para pensar que, assim, esse modelo, mesmo a França sendo sócia de uma única empresa, deixa eu desligar, mesmo sendo sócia de uma única empresa, ela pode ter problema, né? Entendeu? No modelo que tá, né? Ela ou qualquer pessoa. Porque a gente está dizendo, você tendo várias empresas, você pode ter um risco maior, né?
Agora, a Fran também, ou qualquer pessoa que não esteja focada em gestão, e eu acho difícil você achar uma pessoa, porque olha o perfil de pessoas que você vai achar. É gente que está focado no negócio, em venda, não em cuidar. Você não tem gestores. Uhum. Tá todo mundo focado em aumentar faturamento. É. Só que não fecha o ralo, aí não adianta, né? Se você Então, não... tem que ter aquele chato, né, que cuida das contas, que não deixa gastar, que quer mandar Depois o documentos para o Leandro Carnal contador. tem as flores e tem o jardineiro. O jardineiro é que cuida da burocracia, as flores é que vão... É, então. Então, é E complicado. vocês têm um tipo de negócio, um modelo que falta esse gestor, né? Falta. Tem um desafio Assim, não grande. é que isso significa, Marcelo, que vocês têm que se proteger. Isso significa que vocês têm que ter um bom contador, né? E talvez com o tempo pensar em uma pessoa que cuide de gestão, né? Gestão de finanças. Específico para isso, né? De finanças e seria o quê? Um gestor de finanças, doutora É um Cláudia? O administrador, tributário. assim, é uma coisa assim, até não precisa ser grande coisa, não. Passando uma lista de tarefas, de coisas a serem conferidas, de Uhum. o dia a dia, sabe? Os documentos que tem que mandar para a contabilidade, conferir o imposto que foi pago. É tipo um auditor, né? Que olhe para todas essas empresas, que faça essa interface com a contabilidade, que cuide de banco, né? A senhora faz isso, doutora Cláudia, ou não? Não vai. Quem que Mas faria isso? Tem que ser um gestor financeiro interno. Gestor financeiro, interno. Você às vezes entende? até um contador, assim, uma pessoa recém-formada para comer. Não é um trabalho difícil, é chato. Entendi. E tem que ser bem, não pode deixar solto, né? Tem que ser bem orientado. Talvez com o tempo você precise até mudar esse perfil, né? Aí vai mudando, precisa ser uma pessoa com uma formação melhor, mas no começo seria mais uma organização. Por exemplo, ação trabalhista dá um monte de problema, porque passa férias do funcionário e ninguém olha, porque, Aquela sabe, história, bobagem? ninguém tropeça em montanhas, tropeça em pequenas pedras, né, doutora Cláudia? Tem Então, cada vez assim, mais isso. aí tem a ação trabalhista por causa de umas bobagens, porque ninguém se preocupou em Uhum. olhar a pastinha do cara lá e o que tinha que fazer. Sim. E aí vira um problema, né? Muito bom. Doutora, eu vou inclusive mostrar essa gravação aqui tanto para a Fran quanto para a Daja. Acho importante elas verem, elas, Tá. elas entenderem. E aí eu falo com a doutora Fran para a gente Tá. poder combinar e ter assessoria de vocês duas, para a gente poder organizar a Tá. casa aqui e Se fazer do jeito você certo. me mandar o contrato das empresas, todas as alterações, e esse contrato da Fran já me ajuda bastante a entender como tá, Ok. Tá. tá? E aí a gente pode montar um orçamento, né, Sim. Fran? Isso, daí fazer essa estrutura da empresa, começa, eu acho que o primeiro ponto é você arrumar a MDJ, transformar em holding, né, Marcelo? Sim. Teria que traçar aqui o escopo do trabalho, o que a gente vai Isso, fazer, né? isso. Se é o que Tá. você precisa, Marcelo. E aí definir um valor. Ok. Porque aí você faz por etapas, né? Começa arrumando a sua empresa e depois organizando. Mas ele tem uma certa urgência, acho que com relação a essa... Vocês têm lançamento marcado já, né? Com a da GL ou não, Marcelo? Tem cadastro. Mas já Então, está aberta a empresa? Já. tá Todas elas aberto. estão abertas. Então Mas, pronto, o que a Fran, gente vai fazer. eu acho que, pelo que a doutora Cláudia fala, é Cláudia, tá certo? Eu sou péssimo com o nome, tá? Eu também. Pelo que ela falou, basicamente, tanto a MDZD, tanto a da GL quanto a da Fran, elas vão ser organizadas, e a MDJ, elas vão passar por uma mudança simultânea, né? Ao mesmo tempo que a MDJ torna-se uma holding,
no contrato social, faz uma alteração de contrato social na DDQS, tira o Marcelo pessoa física e inclui a MDJ, e na MDZD a mesma coisa. É isso, né, doutora Cláudia? E aí você vai... Assim, ó, você pode, as empresas, você pode seguir com elas, fazendo o que você tem para fazer, e a gente vai fazendo os ajustes necessários, não em impede. paralelo. É que tem só uma certa urgência nesse contrato de parceria que a Fran está citando, que é onde a gente fala das responsabilidades como funcionários da empresa. Né? Quais são as Eu vou responsabilidades? mandar para a doutora Cláudia. Eu acho que não atrapalha. Esse contrato da parceria para a senhora dar uma olhada. Aí a senhora dá só uma observação com relação ao que ele precisa fazer nesse momento por causa dessa urgência. E aí, paralelo a isso, Má, a gente pode definir o escopo do que você precisa e mandar esse orçamento para você. Ok. Eu acho assim, não tem nenhum problema assinar o documento. Eu acho que o conteúdo não vai mudar. O que pode mudar é o formato. Uhum. Aí você já deixa combinado com a tua sócia, Marcelo, que pode ser que faça algum ajuste de formato. Uhum. Não vai mudar as responsabilidades, nada, mas às vezes a gente ajusta o formato. Deixa de ser um Ao invés de estar aí, vai ata, colocar numa ata, deixa ela avisada e pronto. Aí a gente faz, assina esse, para deixar vocês já combinados. Ok. E depois a gente E faz sinta também com relação ao contador, né, doutora Cláudia? Converse com ele sobre essa nossa reunião. A senhora acha que é importante ele conversar antes? Não. Acho que não pode levar pronto. Já levar. Não, o contador. Tô mandando. O contador é ficar com os olhos abertos, ouvidos abertos e não bobear, porque e é difícil até, não tem nem um cara para te indicar, viu, Marcelo? Não, tudo igual. Exatamente. É um ser complicado de encontrar. Inclusive, a gente acabou de trocar de escritório de contabilidade. Lá. Não somente por erro, mas relacionamento inexistente. Difícil de conversar, difícil de ouvir, difícil... Até quando a gente pergunta alguma coisa, olha, o que é isso? Vem a porrada de tudo que é lado. Não dá feedback. Eu, como cliente, estou tomando porrada, não estou me negando a pagar nada, estou só perguntando, me explica. Né? Então, a gente acabou de trocar. Né? E agora, talvez a gente tenha encontrado um bom até agora. Esse é de São Paulo, Max? Vocês pegaram ou é de Cuiabá? Porque o Marcelo é de Cuiabá, doutora, eu não avisei. Nossa, logo ali. Lá em Cuiabá. É de São Paulo. É de São Paulo, entendi. Tá. Tá vendo? Estamos fazendo o elo Piedade, Cuiabá, São Paulo. Olha Viva só. a internet, hein? Gente. Que loucura, né? É muito bom. Mas ótimo. Então tá bom, eu vou conversar com elas. Fran, doutora Cláudia, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Você vai me mandar os e-mails, Marcelo, com os contratos? Vou sim. Eu vou Você manda para a Fran, manda para mim, eu mando para a doutora Cláudia, tá bom, Marcelo? Já comigo. Tá combinado, então. Até mais. Bom dia pra vocês. Até mais. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.